prática desta igreja. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 11, e vamos ler dos versos de 1 a 4. Neemias, capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. Complete a obra de Deus em Portugal e no mundo. Esse é o tema da mensagem de hoje, a 8ª mensagem dessa série que foi iniciada há já quase 2 meses. E nós tivemos, logo no início, na primeira mensagem, Conheça Deus melhor, Neemias 1. Depois, em seguida, Bases de vida para o ano novo, Neemias 2 e 3. E aí sim fecha a primeira parte do livro. Depois, na segunda parte do livro, nós temos Desafios na caminhada 1, Neemias 4 e 6, desafios externos. Depois, Desafios na caminhada 2, Neemias 5, desafios internos e interiores. Depois, na terceira parte do livro, que vai dos capítulos 7 e 4 até o final, até o último versículo, a 5ª mensagem, disciplinas e desenvolvimento pessoal, Neemias 8. Depois, Conheça Deus melhor, 2, Neemias 9, de 1 a 37. E a semana passada nós vimos Pacto com Deus e o seu reino no mundo. Nós conseguimos perceber através do texto que nós estudamos semana passada, que os judeus, os hebreus que ali retornaram para a reconstrução, repovoamento de Jerusalém, firmaram um compromisso, selaram um compromisso e ali colocaram os seus nomes, que eles não mais abandonariam a casa de Deus. O desafio hoje, nos capítulos 11 e 12, é completar a obra de Deus. Quando nós olhamos para fazermos uma retrospectiva da nossa vida, e isso é muito comum que nós façamos no final do ano, nós começamos a olhar para a nossa história. O que eu fiz até aqui? O que eu realizei durante esse ano? O que eu fiz até aqui? E muitas vezes surgem algumas perguntas na nossa mente. Por que eu estou aqui? Para que estou aqui? Qual o objetivo da minha vida? Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada a nós encontramos as respostas. Dentro das respostas a essas perguntas, nós temos esse tema que hoje nos chama a atenção para uma realidade nossa. Complete a obra de Deus em Portugal e no mundo. A realidade cristã evangélica em Portugal carece de uma grande necessidade, de um grande esforço nosso, para que os portugueses e os imigrantes que aqui habitam conheçam o Deus que nós servimos. E é responsabilidade minha, de cada um de vocês, levar essa palavra a essas pessoas. Por isso, a responsabilidade de completar a obra de Deus está também nas nossas mãos. É claro que não fazemos sozinhos, porque temos
o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, o Deus que está constantemente nos guiando, nos dirigindo, mas também tem a nossa parte, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa dedicação, aquilo que nós queremos despender do nosso tempo para o reino de Deus. De cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém. Essa foi a solução que o autor nos apresenta. Como completar a obra de Deus em Portugal e no mundo? Uma pergunta que vem em seguida a esse tema. Como Neemias e o povo de Judá completaram a obra de restauração em Jerusalém e em todo Judá? Esta obra é só material ou é material e espiritual? Quais são os focos necessários para completar a obra de Deus? O texto dos capítulos 11 e 12 nos fornecem algumas respostas. E eu gostaria de olhar para esses 2 capítulos, que também tem uma ligação com o capítulo 7, por causa das listas que ali estão inseridas. Eu gostava de olhar através de 5 focos, para tentarmos compreender a mensagem que Neemias está a nos transmitir. O primeiro foco vem esse: o povoamento de Jerusalém. Depois do exílio babilônico, quando os repatriados encontraram não somente a cidade de Jerusalém, mas toda a região destruída, os muros caídos, o templo destruído. Depois, com Esdras, foi reconstruído o templo, mas Neemias, como nós vimos no início do livro, recebeu uma carta informando que os muros estavam caídos, a cidade não tinha proteção, as pessoas zombavam do Deus de Israel, e Deus colocou um projeto no coração de Neemias. Se nós queremos aprender algo sobre liderança, precisamos olhar para esse livro da Bíblia. Neemias nos ensina como um líder deve ser inteligente, mas ao mesmo tempo humilde. Como um líder deve fazer um planejamento, mas ele deve ser inserido dentro deste planejamento. É um exemplo que nós temos para seguir. Nesse primeiro foco, a questão é: precisamos povoar Jerusalém. Os muros foram erguidos num tempo recorde. Ficaram 90 anos caídos e em 52 dias foram reerguidos. Mas agora não tem gente para habitar a cidade santa. Não tem gente para povoar. Então, o versículo 1 diz: e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. Interessante que os líderes já moravam ali, mas as pessoas que deveriam compor todo aquele grupo que poderia habitar em Jerusalém, parece que a ideia não agradava muito. As pessoas não queriam mais morar em Jerusalém, preferiam ficar nas aldeias, nas vilas que tinham ao redor. Foi necessário então lançar sortes para tirar de cada 10 um viesse habitar em Jerusalém. Então, de cada 10 ia sair lá das aldeias e vir para Jerusalém. Lançar sorte para os judeus tinha o mesmo significado que entender qual era a vontade de Deus. Se você ler lá em Provérbios capítulo 16, verso 33, está escrito: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então eles entendiam que, tirando sorte, Deus ia mostrar quem deveria fazer parte daquele repovoamento. 10% das pessoas comuns deveriam se instalar então em Jerusalém. Podemos dizer que aqui nós já encontramos um princípio missional muito interessante. De cada 10, de um grupo de 10, nós podemos tirar um para compor um outro grupo. E aqui vem uma resposta a uma questão que muitas vezes é levantada em muitas igrejas. Eu penso que cada igreja, ela já deve nascer pensando em reproduzir.
Porque quando eu olho para Mateus, lá no Novo Testamento, no último capítulo, e eu vejo o Senhor Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, eu não vejo possibilidade de que uma igreja seja constituída com o único objetivo de edificar os membros da igreja local. Não encontro resposta e respaldo para isso na Bíblia. Portanto, a igreja já deve nascer pensando em como gerar filhos. E penso que foi essa a ideia que nasceu na mente dos líderes que fundaram o Parque das Nações, a Igreja da Ponte. E assim, de cada 10 tirar um. Porque é importante eu disse que aqui temos um princípio missional. Porque muitas igrejas, para não cumprir esse ID, muitas vezes usam desculpas. E dizem: mas nós somos muito pequenos. Como que nós vamos poder reproduzir, formar uma outra igreja, tirar gente daqui para ir e formar um outro grupo? Mas aqui nós estamos falando de 10%. É aquele mesmo princípio que Deus usa para o nosso sustento. Ele fala: eu te dou 100, você me devolve 10 para o sustento da obra, para o sustento da casa do Senhor, para o sustento dos oficiais da igreja, e no templo, no tabernáculo, lá no Antigo Testamento. E aqui então está a resposta, que nós não temos desculpas. Nós já podemos nascer com o objetivo de multiplicar. Se você olhar para você mesmo, dá uma olhadinha para a tua mão. Você consegue contar quantas células tem ali? São bilhões de células. E elas vão se reproduzindo todos os dias. E se elas não se reproduzirem, nós morremos. Elas só vão parar de reproduzir a partir do momento que nós morremos, fisicamente. Porque espiritualmente já estamos em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então podemos dizer que aqui temos uma boa razão para já pensarmos em expansão. Quando nós pensamos no tema que é completar a obra de Deus em Portugal e também no mundo, então esta necessidade de desenvolver a igreja é muito grande. Essa necessidade de que nós já pensemos no futuro já no presente. É o presente já trazido para esse momento, o futuro trazido para o presente. Em Jerusalém, não significou, no entanto, que as pessoas estavam muito bem-vindas, muito tranquilas de vir. Não, precisou da liderança de Neemias, um líder motivador, que agora lança esse desafio. Vamos então, já que vocês não estão motivados a vir morar em Jerusalém, então vamos tirar a sorte, de cada 10, um vem aqui, vem habitar. Observamos também que as pessoas perceberam que os edifícios em si não têm vida, mas foi com o instinto de segurança coletiva que o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. É o que vemos ali no versículo 2. Mas que bom, né, que você já se ofereceu, né? O povo bendisse, mas os outros não queriam ir. Então vamos tirar sorte. Assim como na tarefa missional da igreja, é a igreja quem envia o missionário para a obra designada por Deus. Então, quando nós multiplicamos, nós não diminuímos. Ao contrário, o pensamento é ao contrário. Nós crescemos, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus cresce quando nós nos esforçamos para o seu crescimento. O segundo foco que nós vemos no texto está já depois do versículo 20 do capítulo 11. Você pode continuar aberto a tua Bíblia aí. Nós vamos fazer alguns saltos, porque o texto é muito grande e você vai ter o desafio de ler o texto inteiro em casa depois. Ali segue toda uma lista, né? Então nós vamos dos versículos 20 a 36, o segundo foco. Qual é o segundo foco? As aldeias de Judá e de Benjamim. O versículo 20 diz: e o resto de Israel, dos sacerdotes, levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. O que me chama muita atenção neste capítulo de Neemias é a liberdade que os judeus estão tendo
para reconstruir a sua nação. Eles estão tendo a liberdade sob a liderança de Neemias, mas com o aval do imperador da Pérsia, para reconstruir o país. E quando eu li esse texto, eu comecei a pensar na nossa realidade aqui em Portugal. Nós fazemos parte do corpo maior, que é a União Europeia. E todo residente de um dos países da União Europeia tem a liberdade de se locomover de um país para o outro, atravessar as fronteiras. Eu, quando vim para Portugal, da Itália, eu e Sandra viemos de carro, e eu pensei, a gente vai passar a fronteira da Itália com a França, vai ter uma barreira lá para a gente apresentar os documentos e dizer por que nós estamos ali. Passamos, ninguém perguntou nada. Tinha os guardas olhando a fronteira, mas passamos, nem pararam. Eu falei, bom, então a hora que a gente chegar agora na Espanha, isso vai acontecer. Não tinha nem barreira, passamos direto. Eu falei, bom, então quando chegar em Portugal, alguém vai nos parar. Quando entramos em Portugal, a única coisa que nós vimos foi a fumaça que estava tendo os incêndios lá no norte de Portugal. Mas não tinha nenhum guarda para perguntar por que nós estávamos ali. Temos uma grande liberdade. Isso significa que eu e você podemos nos locomover de um lado para o outro, sem ser interrogados, e levar essa palavra do Evangelho a qualquer lugar que nós quisermos. E se nós pensarmos na realidade da Europa hoje, de países que estão praticamente sem o Evangelho, ou quase sem, então o nosso desafio é ainda maior, porque temos a liberdade, falta só a nossa vontade, a nossa disponibilidade. Como uma província do Império Persa, o território inteiro era governado por Neemias, o território judeu. O que é surpreendente é que o repovoamento vai além dos limites da nova província de Judá. É interessante que a província de Judá estava circunscrita a um espaço mais limitado. Mas quando nós observamos todo esse capítulo, especialmente se você olhar lá o versículo 25, fala de uma cidade chamada Kiriat Arba. Ela estava fora dos limites. Uma outra cidade, Berseba, versículo 27, também estava fora desses limites. E eles tinham liberdade de ir morar na terra onde habitaram seus antepassados. Veja que momento histórico importante para a nação israelita, uma nação que ficou 70 anos lá no cativeiro babilônico, que há 90 anos está toda destruída, e agora tem a possibilidade de reconstruir tudo. Mas como cidadãos de um só império, as pessoas podiam então estabelecer-se onde queriam. Assim como nós não temos um império, mas temos uma união chamada União Europeia e podemos nos estabelecer em qualquer um desses países. Muito parecido então com a nossa condição hoje. Isso, como eu já disse, traz uma grande responsabilidade. O terceiro foco vai no capítulo 12, dos versículos de 1 a 26. Qual é esse foco? Algo que parece não tão importante. Não está? Agora. Foi voltando. Voltamos. Fico pensando no dia que se acabar a tecnologia, o que a gente vai fazer, né? O registro dos sacerdotes e levitas. Talvez olhando assim a gente pensa, não é tão importante. Por que registro? Por que estão todos esses nomes aí? O versículo 1 diz: e estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. A forma básica deste capítulo é direta. Uma lista de sacerdotes, versículos de 1 a 7. Depois, dos versículos 8 a 9, uma lista de levitas, relativos ao tempo do retorno do exílio. Depois, uma lista cronológica, que se estende desde o início até o mais recente, no capítulo, vai dos versículos 10 e 11.
e uma lista de sacerdotes, novamente, dos versículos 12 a 21, e outra lista de levitas, dos versículos de 24 a 25, a partir do tempo de Joiaquim, ou seja, uma geração após o exílio. O que Neemias está nos transmitir, colocando o nome desses sacerdotes, desses levitas. Nessa passagem somos apresentados a essas listas desde o momento do retorno a Jerusalém e a construção do segundo templo, e o outro da próxima geração, a geração que já estava a nascer ali, já em terras judaicas, que inclui o período de Esdras e Neemias. O autor conseguiu apresentar as complexidades da continuação histórica como uma progressão ordenada em direção ao objetivo desejado da restauração completa. Sem dúvida, ele detectou a direção dominante dos propósitos de Deus na história da sua nação. Não é por acaso que ele foi cuidadoso e meticuloso em colocar essas listas e esses nomes. Ele está transmitindo para os seus primeiros ouvintes: Deus continua dirigindo a nossa história. Deus está a dirigir as nossas vidas. Deus continua a dirigir a minha vida e a tua. É importante observar esses detalhes, porque assim nós conseguimos ver a mão de Deus sobre aquilo que Deus está a fazer sobre as nossas vidas. O foco seguinte já vem a dedicação, o quarto foco, a dedicação do muro. Versículo 27 diz: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, e com louvores, e com cantos, saltério, alaúdes e com harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeia e Armazaf, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. A dedicação do muro recém-construído é o clímax da história narrada no livro de Neemias. Marca o último estágio desta reconstrução, do longo processo de restauração após o exílio. Eles estão a agradecer a Deus porque conseguiram enxergar a mão de Deus em todo esse projeto. Deus os castigou por causa da sua idolatria, os levou para o cativeiro babilônico, mas o mesmo Deus que puniu por causa da desobediência é o Deus de misericórdia, de graça, que permite a restauração. Nós vivemos em um tempo que muitas pessoas, muitos cristãos, pensam somente na graça e na misericórdia de Deus, e muitas vezes levam uma vida desleixada para com Deus, sem levar em conta que o pecado continua sendo nossa rebelião contra Deus, sem levar em conta que o mesmo Deus que é gracioso, que é misericordioso, também é justo e é santo. E muitos cristãos estão a sofrer e muitas vezes a ser castigados porque desobedecem os princípios que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Não podemos desassociar os ensinos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É claro que nós temos que saber separar aquilo que Deus falou especificamente para um povo, ou especificamente para uma geração, e aquilo que está a falar para nós hoje. Mas os princípios são os mesmos. O mesmo princípio lá dos 10 mandamentos, de que eu não devo ter para mim qualquer tipo de ídolo que possa substituir Deus,
esse princípio continua válido para nós hoje. E é importante então observar que aqui Neemias está a agradecer a Deus, porque Deus dirigiu a história, porque Deus que permitiu que os muros fossem reconstruídos, Deus que permitiu que a nação hebraica fosse reconstruída. Foi Deus quem permitiu que os judeus tivessem novamente uma pátria. Foi Deus quem permitiu que eles novamente tivessem um templo que pudesse sinalizar a presença de Yahvé entre eles. E nós somos ainda mais privilegiados ainda, porque os judeus precisavam do templo lá em Jerusalém, mas nós já fomos privilegiados com a presença do Espírito Santo de Deus no templo que está aqui em Lisboa, está aqui na minha mente, na minha vida, no meu coração. Veja como nós somos tão abençoados com a presença de Deus. Um processo que começou com o retorno das pessoas, a construção do templo, depois a reconstrução do muro, continuou com a reforma interna, com base no livro da lei, e agora culmina em uma celebração da cidade sagrada, reconstruída e repovoada. Lembra da pergunta feita no início? A reconstrução era só material ou material e espiritual? O principal que estava sendo reconstruído não eram os muros e as pedras que levantaram o templo, mas era o objeto e o objetivo da adoração. Eles precisaram sofrer 70 anos para entender que existe um só Deus, e esse Deus não aceita ser trocado por outro. E agora, ao dedicar os muros, ao dedicar a cidade, eles estão a dedicar a Deus. Cada centímetro desse muro tinha o trabalho coeso do povo, que trabalhou como se fosse uma só pessoa, sob a liderança de Neemias. Por isso que eu disse que Neemias é um líder fantástico. Ele conseguiu reunir um povo desanimado, um povo que estava lá, nós não podemos, somos coitadinhos, somos muito pequenos. E ele conseguiu transformar em um povo vitorioso, um povo que teve a capacidade de construir aqueles muros em 52 dias. Já tinham se passado anos do retorno do cativeiro. Estava todo mundo lá parado. Nós não podemos, somos fracos, temos muitos inimigos. Chegou Neemias e disse: não, nós podemos. Me lembra um outro jovenzinho na Bíblia, que chegou, o exército estava a lutar contra os filisteus, e tinha um gigante lá, e o gigante todo dia desafiava os judeus, desafiava os israelitas, né? E ele dizia: se tem algum aí que é forte, que é bom, vem lutar comigo. Mas se eu ganhar, a vitória é do meu povo. E ninguém se levantava. Chegou um jovenzinho lá, pequenininho, baixinho, né? Ele chega lá e olha: quem que é esse cara aí que está desafiando o exército do nosso Deus? Daí eu vou lá, botar a armadura dele e falei: não, esse negócio não é muito pesado. Tirou tudo aquilo, pegou algumas pedrinhas ali, a sua funda, ele foi lá: vem cá, gigante. Uma pedrada só derrubou o gigante no chão. Às vezes pensamos que não podemos porque não conhecemos o poder do nosso Deus. É uma reconstrução de um passado de desobediência para um presente de adoração ao Deus que permitiu a restauração. Precisamos também olhar para o nosso passado sem Cristo, para a nossa restauração em Cristo, para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e pensar: se o nosso Deus está nos dirigindo, se o nosso Deus está conosco, nós podemos fazer. Isso significa que se os muros da minha vida já foram restaurados, existem tantas pessoas ao meu redor que os muros estão caídos, precisando de restauração espiritual, de restauração emocional, restauração da família. E eu e você somos a ponte para essa restauração. Assim como Neemias dedicou os muros de Jerusalém, eu e você precisamos dedicar
as nossas vidas para o serviço do reino do nosso Deus. O quinto e último foco, o ministério do tempo. Os versículos de 44 do capítulo 12 até o 47, diz assim, versículo 44: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E o versículo 47 diz: pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores, dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. A expressão também no mesmo dia é muito importante nessa parte do texto. Sugere que nenhum tempo foi perdido. Neemias tinha uma visão. Ele viu que o povo era um pouco desmotivado no passado. Ele disse: então temos que começar já. Vamos começar essa obra ou esse grupo? Já. Não deixar o povo desanimar. Até atender a isso. Porque o entusiasmo deles anteriormente não era confiável. O versículo 47 diz que davam as porções dos cantores, dos porteiros, como nós vimos. Isto enfatiza os deveres diários dos hebreus para a manutenção do templo, dos sacerdotes e também dos levitas, os oficiais que cuidavam do serviço de Deus, da casa de Deus. Hoje podemos pensar nas necessidades da nossa igreja local, da igreja da Ponte, da igreja que está plantada aqui no Parque das Nações, e também da igreja de Cristo espalhada por toda a terra. É por isso que a nossa obra como servos de Deus, a nossa tarefa como servos de Deus, não é somente de evangelizar o nosso local. Jesus disse que nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e acabou a nossa missão, né? Não. Até os confins da terra. Eu e você fomos chamados, e Jesus nos deu esse ide, porque devemos ir até os confins da terra. Aqui está inserido tanto o contexto da necessidade local, quanto o contexto de toda a obra missionária do nosso planeta. Não somente aqueles que são vocacionados para ir fazer missões transculturais são missionários. Todo cristão, servo de Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Jesus, é um missionário. Mas a pergunta é: o que é que nós, como missionários, estamos a fazer hoje? Como eu tenho contribuído para esta obra de Deus? Eu gostaria de finalizar aplicando os princípios que eu enxergo nesse texto para a nossa vida hoje. Os princípios que estão contidos em Neemias 11 e 12. Me perdoe pela correria do tempo. Eu sei que dentro desses 2 capítulos nós precisaríamos pelo menos de umas 2 horas para pensarmos com mais detalhes, mas temos que fazê-lo em 30 minutos. E você pode depois pensar com mais tempo lendo esses 2 capítulos em casa, porque são muito interessantes. Trazem princípios que estão contidos. Eu destaquei só os 5 focos principais, mas nós encontramos tanta riqueza nesses 2 capítulos e em todo o livro, que nos ajuda a ter um compromisso melhor com o nosso Deus, a sermos cristãos mais operantes na obra de Deus, não sermos mornos, mas quentes no sentido de operação. Eu gostaria de destacar 5 princípios que eu retiro desse texto para aplicar às nossas vidas hoje. O primeiro, que eu e você temos a função de repovoar não Jerusalém, não somente Judá, mas o reino de Deus. Do primeiro foco que nós acabamos de ver, podemos separar a 10ª parte do nosso grupo, ou separar nós mesmos voluntariamente, para começar um novo grupo de casa em casa, levando a palavra de Deus.
É muito importante a igreja que já começa com esse princípio. Não somente a celebração no domingo, mas também os pequenos grupos. E eu creio que esses vão aumentar. Em breve, a Igreja da Ponte terá vários outros pequenos grupos. Porque esse deve ser o objetivo da igreja, para a glória do nosso Senhor. Repovoar o reino de Deus. E essa é uma estratégia que funciona. Os nossos irmãos lá de Jerusalém, da primeira igreja em Jerusalém, eles começaram assim, iam de casa em casa. Começou a perseguição, vão de casa em casa. Não dá para reunir na casa? Vão nas tumbas, vão no cemitério. Mas se reuniam, e foi assim que o Evangelho se multiplicou. Flávio Joséfos, em seu livro A História dos Hebreus, ele fala que a igreja de Jerusalém, mesmo sem ter todos esses recursos que nós temos hoje, ela chegou perto dos seus quase 200 mil membros. Você sabe, consegue mensurar isso? 200 mil membros. Como é possível sem tecnologia, sem nada que nós temos hoje? As facilidades que temos. Mas eles fizeram porque iam de casa em casa. O segundo princípio que nós podemos, os pequenos grupos são importantes. Muito importantes. Os grupos menores, como as aldeias de Judá, não foi a preocupação de Neemias, não foi somente de restabelecer uma comunidade na cidade que estava dentro da fortaleza, mas restabelecer toda a nação. Então foram designados as pessoas voltarem para as suas posses, para as suas famílias, e ali reconstruir também as aldeias. Do terceiro foco, nós aprendemos que o registro dos nomes das pessoas são muito importantes. Vemos que ali foram registrados o nome dos levitas, dos sacerdotes, dos líderes, do próprio Neemias. Eu quero dizer para você que o registro do teu nome é importante. Hoje nós tivemos a Assembleia, vimos o registro dos nomes dos membros da Igreja da Ponte. O teu nome faz parte, você está fazendo parte desta história. E daqui a alguns anos, quando as pessoas lerem esses documentos, vão dizer, olha, tinha aquela irmã lá que tocava aquele instrumento, como que era legal, como ela participava. Tinha aquele outro lá que não era como eu, assim, não tinha muito cabelo, mas ele era professor, ele ensinava as pessoas a tocarem o instrumento. É assim, nós estamos fazendo parte de uma história. E Neemias entendia a necessidade de mostrar essa realidade. E mostrar que Deus operou na vida daquelas pessoas e elas eram importantes. Temos que lembrar sempre, nós somos importantes para Deus, o Deus que nos ama. Ele deu Jesus por causa de cada um de nós. Do quarto foco, devemos dedicar a nossa vida a Deus. Eu sei que nós temos muitas preocupações no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, os filhos, os netinhos, e aqueles que já chegaram à nossa fase de ter netinhos, tantas coisas que nós temos que pensar. Mas o nosso foco deve ser Cristo, deve ser o seu reino, deve ser a nossa participação no seu reino. E por último, do último foco, o ID faz parte do nosso DNA. Se você é cristão e não gosta de pregar o Evangelho, não estou dizendo pregar como em público, nem todos têm a função, ou nem todos têm o chamado para serem pastores ou pregadores da palavra. Mas todos nós podemos e devemos falar do que Cristo fez em nós. O que modificou na minha vida. Você não sabe expor um texto bíblico, mas você sabe o que Jesus transformou na tua vida. O que foi modificado na tua vida. Isso já é bastante para impactar a vida de uma pessoa que ainda não conhece Jesus. O ID faz parte do nosso DNA para completar a obra de Deus em Portugal e no mundo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar força para realizar essa tarefa. Próxima semana o pastor Tomé continuará com a 9ª e penúltima mensagem. Termine bem a sua vida, dentro de Neemias capítulo 13. Que Deus possa nos ajudar a completar a nossa obra aqui em Portugal, Espanha, França, Itália e toda a Europa e o mundo. Deus nos abençoe.